O médico João Henrique estava de joelhos no corredor do Hospital Municipal de Santa Aurora, com as mãos tremendo enquanto segurava o celular contra o ouvido. Lágrimas escorriam pelo rosto daquele homem de 46 anos que há mais de 2 décadas via corpos destroçados, ferimentos horríveis e casos perdidos sem nunca derramar uma lágrima. Mas agora ele chorava. Chorava como não chorava desde que era criança. A voz saía rouca, quebrada, enquanto ele discava o 190 pela 3ª vez consecutiva. Preciso que vocês venham agora. Agora. Não é acidente, não é doença, é crime. Tem uma criança aqui com... A voz falhou. Ele olhou para a pequena pulseira de crochê azul que segurava na outra mão, ainda quente do pulso da menina. No tecido delicado, bordado à mão com linha branca, estava escrito um nome. Sofia. Mas havia algo mais. Algo que ele tinha descoberto por acaso ao examinar a pulseira sob a luz. Um pequeno bolso interno, costurado com cuidado, onde Dona Lúcia tinha escondido um papel minúsculo com o endereço da casa, tipo sanguíneo da neta, e um número de telefone. Era uma precaução de avó protetora. Mas agora aquele papel era prova. Prova de onde a criança morava. Prova de que ela tinha sido exposta naquele local específico. Tem uma criança sendo envenenada. A cidade inteira está sendo envenenada. Antes de você julgar o que vem a seguir, respira fundo e escuta o que aconteceu naquela noite de outubro em Santa Aurora. Porque aquela pulseira azul com o nome Sofia bordado e um segredo escondido ia mudar tudo. Ia fazer um médico cansado lembrar por que tinha escolhido medicina. Ia derrubar uma empresa inteira. E ia provar que, às vezes, a coragem de uma pessoa pode ser mais forte que todo o dinheiro e poder do mundo. João Henrique Tavares da Silva tinha 46 anos e estava pronto para desistir. Tinha trabalhado 23 anos no Hospital Municipal de Santa Aurora, uma cidade de 30.000 habitantes no interior de Minas Gerais, encravada entre morros verdes e cercada por 3 rios que alimentavam a agricultura local. Ele tinha visto de tudo: partos complicados no meio da madrugada, vítimas de acidente na rodovia que cortava a cidade, casos de dengue hemorrágica durante os verões devastadores, até um surto de meningite que quase fechou as escolas 5 anos atrás. Tinha perdido pacientes que amava. Tinha salvado outros que odiavam ele por ter salvado. Tinha brigado com a prefeitura por equipamentos. Tinha chorado sozinho no banheiro quando as coisas não davam certo. Mas nunca, em 23 anos, tinha ligado para a polícia chorando. O desgaste era visível. Cabelos grisalhos despenteados, olheiras profundas, que maquiagem nenhuma escondia mais. Mãos que tremiam levemente quando ele assinava receitas. A esposa, Helena, tinha pedido divórcio 6 meses atrás, cansada de viver com um homem que estava sempre no hospital, sempre cansado, sempre distante. A filha de 17 anos mal falava com ele. Tinha pedido transferência 3 vezes nos últimos 2 anos. Tinha cogitado largar tudo e abrir uma farmácia, qualquer coisa menos aquele plantão eterno em um hospital onde faltava tudo: gaze, soro, esperança. Ele estava cansado de ver gente sofrer e não poder fazer nada. Estava cansado de ser o único médico de plantão em noites de sexta-feira. Estava cansado de explicar para mães, chorando que não tinha vaga na UTI. Estava cansado de tudo, menos daquilo. Ele nunca tinha visto aquilo. Tudo começou às 3h27 da madrugada de uma quinta-feira. João Henrique estava cochilando na sala de descanso quando ouviu a porta da emergência bater com força. Uma mulher gritava. Ele pulou da cadeira, ainda tonto de sono, e correu para o corredor. O que viu o fez parar no meio do caminho, sem ar nos pulmões. Uma mulher de uns 50 anos, magra, com roupão florido encharcado de chuva, segurava nos braços uma menina de aproximadamente 7 anos,
A criança estava consciente, mas gemia baixinho. Um som contínuo e desesperador que gelava o sangue. A pele da menina era pálida, quase cinzenta à luz fria do hospital. Os lábios tinham um tom levemente azulado. As mãozinhas agarravam o roupão da avó com força, as unhas arranhando o tecido. Mas não era isso que chocava. Eram as costas. Quando a mulher virou a menina para mostrar ao médico, João Henrique sentiu o estômago revirar. As costas da criança estavam cobertas por manchas vermelhas e bolhas que pareciam queimaduras químicas graves. Mas a pele em volta estava intacta. Não havia padrão de respingo, não havia marcas de fogo, não havia lógica. Era como se a queimadura tivesse surgido de dentro para fora, como se o próprio corpo da menina estivesse se corroendo sozinho. E o cheiro? Um cheiro metálico, químico, que ardia nas narinas e grudava na garganta. Doutor, pelo amor de Deus, ajuda a Sofia. A mulher estava em pânico total. Ela acordou gritando, dizendo que as costas estavam pegando fogo. Olha para ela. Olha o que aconteceu com a minha menina. João Henrique não pensou. Pegou a criança no colo e correu para a sala de emergência. A menina era leve demais, pesava menos do que deveria para uma criança de 7 anos. Enquanto corria, ela agarrou o jaleco dele com força e sussurrou, com a voz embargada de dor e medo. Tá queimando, doutor. Tá queimando por dentro. Ele colocou Sofia na maca, ligou o oxigênio, começou a examinar. A enfermeira Carla entrou correndo e, ao ver as costas da menina, ficou branca. João Henrique começou a agir no automático, verificar sinais vitais, aplicar soro, cobrir as feridas com gaze úmida, preparar analgésico. Mas a mente dele estava aos saltos, tentando entender. Aquilo não era queimadura térmica. Não era sol. Não era água quente. Era químico, com certeza era químico. Mas como? Como uma criança de 7 anos, no meio da madrugada, em uma cidadezinha do interior, aparecia com queimaduras químicas nas costas? A mulher, que se apresentou como Lúcia Mendes, avó de Sofia, conseguiu falar entre soluços. Moravam em uma casinha simples no bairro da Ponte Nova, do lado de baixo da cidade, perto do rio. Sofia dormia no quarto dos fundos. Por volta das 3 da manhã, a menina começou a gritar. Lúcia correu e encontrou a neta se contorcendo na cama, chorando, dizendo que estava queimando. Quando levantou a camisola da menina, viu aquelas marcas horríveis na pele. A janela do quarto estava aberta. Tinha chovido a noite toda. Uma chuva estranha, disse Dona Lúcia, que cheirava diferente. Não cheirava a chuva. Cheirava a metal. E então Dona Lúcia acrescentou algo que fez João Henrique parar de escrever no prontuário. Doutor, faz uns 5 dias que a Sofia vem reclamando. Disse que a pele coçava, que ardia um pouquinho quando chovia. Eu passei pomada, achei que era alergia, mas hoje à noite foi diferente. Foi muito pior. As marcas apareceram de uma vez, como se tivesse acumulado alguma coisa dentro dela e explodiu. Exposição progressiva. Não tinha sido uma única vez. A criança vinha sendo exposta há dias, talvez semanas, e o corpo tinha aguentado até não aguentar mais. João Henrique parou no meio do exame e olhou para a enfermeira Carla. Você sentiu cheiro estranho hoje à noite? Carla franziu a testa. Agora que você falou. Quando eu saí para fumar, lá pelas 2, o ar estava esquisito. Meio amargo. Achei que fosse a fábrica. A fábrica. Andrade Química. Ficava a 3 quilômetros do centro da cidade, na região industrial, do outro lado do morro. Fabricava fertilizantes e produtos químicos para a agricultura. Tinha chegado em Santa Aurora há 8 anos, trazida pelo prefeito com promessa de empregos e desenvolvimento. E tinha trazido mesmo 200 empregos diretos, movimento no comércio, patrocínio para time de futebol. Mas também tinha trazido um cheiro constante no ar, caminhões pesados na estrada,
e uma negociação política constante entre donos, prefeitura e empresários da região. João Henrique terminou de medicar Sofia e cobriu as feridas com curativos especiais. A menina finalmente tinha parado de gemer e estava adormecendo, segurando firme a pulseira azul de crochê que a avó tinha feito para ela. Ele precisou tirar a pulseira porque o pulso estava inchando. Ao segurar o pequeno objeto, sentiu algo estranho. Tinha um peso irregular. Examinou melhor e descobriu o bolsinho interno costurado com cuidado. Dentro, um papel fino, dobrado várias vezes. Desdobrou e leu. Sofia Mendes, 7 anos, O+, Rua das Acácias 428, Ponte Nova. Tel, 33 13421 8847. Dona Lúcia, vendo ele com o papel, explicou chorando. Eu costurei isso dentro da pulseira quando a Sofia começou a ir para uma escola sozinha. Fiquei com medo dela se perder, sofrer um acidente e ninguém saber quem era, onde morava. Eu sempre tive medo de perder minha menina, doutor. João Henrique olhou para aquele papel e sentiu algo apertar no peito. Aquela pulseira não era apenas um adorno. Era um ato de amor de uma avó que tinha medo. Mas também era prova. Prova concreta de endereço, de localização geográfica. Se ele conseguisse comprovar contaminação naquele endereço específico, teria nexo causal. Teria caso. Enquanto a criança dormia, João Henrique pediu para Carla coletar amostras de sangue e urina. Pediu também para guardar um pedaço da gaze que tinha entrado em contato com as feridas. Algo estava errado. Muito errado. E ele precisava saber o quê. Às 6 da manhã, quando o sol começou a nascer sobre Santa Aurora, João Henrique ainda estava no hospital, sentado ao lado da cama de Sofia, observando a menina dormir. Dona Lúcia tinha ido para casa buscar roupas limpas e documentos da neta. Ele segurava a pulseira azul e o papelzinho com o endereço. Rua das Acácias, 48, Ponte Nova. Pegou o celular e abriu o mapa da cidade. A rua ficava na parte baixa, exatamente na direção do vento predominante que vinha da Andrade Química. Se houvesse emissão de vapores tóxicos, aquela região seria a primeira a ser atingida. Foi quando o celular dele tocou. Era o laboratório particular da cidade vizinha, onde ele às vezes mandava exames urgentes quando precisava de resultado rápido. O bioquímico, um rapaz novo chamado Lucas, estava com a voz alterada. Doutor João, o senhor precisa ouvir isso com atenção. As amostras que o senhor mandou têm resíduo de fósforo branco e compostos organofosforados em níveis absurdos. Isso é altamente tóxico. Essa criança foi exposta a produto químico industrial pesado. E doutor, o rapaz fez uma pausa. Se essas substâncias estavam no ambiente, como o senhor disse, então não é só essa criança. É todo mundo que foi exposto. Isso precisa ser notificado. João Henrique sentiu o sangue gelar. Fósforo branco, organofosforados, produtos usados em fertilizantes e agrotóxicos, produtos que a Andrade Química fabricava. Manda o relatório completo para mim. E Lucas, guarda cópia de tudo. Pode ser que a gente precise disso. Desligou o telefone e olhou para Sofia dormindo. A menina se mexeu, gemeu baixinho e no sono murmurou: "Não quero que a chuva volte." Foi nesse momento que João Henrique tomou uma decisão. Inclinou-se sobre a cama, segurou a mãozinha da menina com cuidado e sussurrou, mesmo sabendo que ela não estava ouvindo completamente: "Eu não vou deixar acontecer nada com você, Sofia. Eu tô aqui agora. Ninguém encosta em você enquanto eu tiver ar nos pulmões. Eu prometo." Era uma promessa estranha vindo de um médico cansado que há meses pensava em largar tudo. Mas era uma promessa real. E João Henrique Tavares da Silva não fazia promessas que não podia cumprir. Sofia abriu os olhos levemente, ainda sonolenta pela medicação, e sussurrou: "Promete mesmo?" "Prometo." Ela apertou a mão dele e voltou a dormir. Às 9 da manhã, Tim Yonsim, diretor do hospital,
Dr. Euclides Marinho, um homem corpulento de 60 anos, com cabelo penteado para trás e fala impostada, entrou na sala onde Sofia estava internada. Ele olhou para a menina, olhou para o prontuário e então olhou para João Henrique com uma expressão que o médico conhecia bem. Era a cara de quem ia complicar as coisas. João, precisamos conversar. Meu gabinete. Agora. No gabinete, com a porta fechada, Euclides foi direto ao ponto. Recebi uma ligação do secretário de saúde. Ele quer saber por que você mandou amostras para laboratório particular sem autorização prévia. Quer saber por que está criando alarmismo sobre possível contaminação química na cidade. João Henrique ficou em pé, tenso. Alarmismo? Euclides, tem uma criança de 7 anos lá dentro com queimaduras químicas progressivas. O exame confirmou resíduo de fósforo e organofosforados. Isso veio da exposição ambiental. E se é ambiental, tem mais gente exposta. Euclides suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. João, você está há quanto tempo sem tirar férias? 2 anos? 3. Você está cansado, está vendo coisas que não existem. Queimaduras podem ter várias causas. Não podemos sair acusando uma empresa importante como a Andrade Química sem provas concretas. Você sabe quanto essa empresa representa para Santa Aurora? 200 empregos diretos, patrocínio de eventos, impostos que mantêm a cidade funcionando. Provas concretas? O exame laboratorial não é prova concreta. Um exame particular não vale nada oficialmente. E, além disso, Euclides abriu uma gaveta e tirou um papel. O prefeito já foi informado. Ele quer que você registre o caso como queimadura de causa indeterminada, possivelmente alérgica, e libere a paciente assim que possível. Sem escândalo, sem histeria. João Henrique sentiu a raiva subindo. Você está me pedindo para mentir em um prontuário médico? Para deixar uma criança envenenada sem investigação? Estou pedindo para você fazer seu trabalho sem se meter em política. Trata a menina, dá alta e deixa o resto para quem sabe lidar com essas coisas. Tem órgãos competentes para isso. Que órgãos? Cadê a FEAM? Cadê a Vigilância Sanitária? Cadê o IBAMA? Porque ninguém desses órgãos está investigando. Euclides ficou vermelho. Porque não há motivo para investigar. A Andrade Química tem todas as licenças em dia. Foi fiscalizada ano passado. Está tudo regular. E se mais crianças aparecerem com os mesmos sintomas? Então a gente trata também, mas sem alarde. João, você é um bom médico, mas não é delegado, não é promotor, não é fiscal ambiental. Seu trabalho é cuidar de paciente. O resto não é problema seu. João Henrique olhou para o diretor por um longo momento. Reconhecia aquele tipo de homem. Tinha visto muitos ao longo da carreira. Homens que colocavam carreira e estabilidade acima de tudo. Homens que fechavam os olhos para o que era inconveniente. Homens que dormiam tranquilos à noite, porque tinham decidido que certas coisas simplesmente não eram problema deles. Entendi, disse João Henrique, e saiu do gabinete sem bater a porta dessa vez. Voltou para o quarto de Sofia. A menina estava acordada, sentada na cama, enquanto Dona Lúcia dava colheradas de mingau para ela. Sofia comia devagar, fazendo careta a cada movimento que puxava as costas queimadas. Quando viu o médico, ela deu um sorriso pequeno e cansado. Oi, doutor. Oi, Sofia. Tá doendo menos? Um pouquinho. A vovó trouxe mingau. João Henrique sentou-se na beirada da cama e examinou os curativos. As queimaduras tinham melhorado um pouco com a medicação, mas ainda estavam graves. Aquilo ia deixar marca. E se ele não descobrisse a fonte da contaminação, podia acontecer de novo. Com Sofia, com outras crianças. Dona Lúcia olhou para ele com os olhos vermelhos de tanto chorar. Doutor, o senhor sabe o que aconteceu com a minha neta? O senhor sabe por que ela acordou assim? João Henrique segurou a pulseira azul que ainda estava no bolso do jaleco. Depois, olhou para Sofia, que o observava com aqueles olhos castanhos enormes, confiantes,
esperando que o adulto na sala tivesse respostas e pudesse consertar tudo. Eu vou descobrir, Dona Lúcia. Eu prometo que vou descobrir. E vou fazer com que isso não aconteça de novo. Naquela tarde, João Henrique deveria estar dormindo depois do plantão. Mas em vez disso, ele dirigia sua Saveiro velha em direção ao bairro Ponte Nova, onde Sofia morava. Precisava ver o lugar. Precisava entender. Levou consigo o papel com o endereço que estava escondido na pulseira. A casa de Dona Lúcia era simples, pintada de azul desbotado, com um quintal pequeno e um varal com roupas balançando ao vento. O número 428 estava pintado na porta. O quarto de Sofia ficava nos fundos, com janela direta para o quintal e para o morro atrás. João Henrique pediu permissão para entrar no quarto. Era um cômodo pequeno, com uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa velho e prateleiras cheias de bonecas e cadernos escolares. Na parede, desenhos coloridos feitos por Sofia: casinha, sol, árvore, família. Um calendário infantil com gatinhos, onde alguns dias estavam marcados com estrelinhas douradas. Provavelmente dias bons na escola. A cama ainda tinha o lençol manchado onde as feridas tinham sangrado um pouco durante a noite. Ele abriu a janela e olhou para fora. O quintal dava para um terreno baldio e depois começava a subida do morro coberto de eucaliptos. Do outro lado daquele morro, a 3 quilômetros de distância em linha reta, ficava a Andrade Química. João Henrique olhou para o céu. Estava nublado, mas não chovia. O vento soprava do oeste, vindo exatamente da direção da fábrica. Ele podia sentir um cheiro químico leve no ar. Não era forte, mas estava lá, constante. Dona Lúcia apareceu na porta do quarto, segurando uma xícara de café. "O senhor quer um cafezinho, doutor?" "Dona Lúcia, a senhora lembra se estava ventando na noite em que a Sofia passou mal?" "Estava sim. Ventava forte, daquele vento que vem do morro, e chovia. Mas aquela chuva era estranha, doutor. Quando pingava na pele, ardia um pouquinho. Pensei que fosse impressão minha." João Henrique sentiu o coração acelerar. "E nos dias antes, a senhora sentiu o mesmo?" "Senti sim. Faz umas 2 semanas que quando chove, o cheiro é esquisito. Não é cheiro de chuva normal. É mais azedo, metálico. Não sei explicar direito. A senhora guardou alguma coisa? Algum recipiente com água da chuva? Alguma roupa molhada?" Dona Lúcia pensou um momento e então saiu. Voltou segurando um balde de plástico. "Deixei esse balde no quintal para juntar água da chuva. Uso para regar as plantas. Mas depois do que aconteceu com a Sofia, não mexi mais nele. Tive medo." João Henrique pegou o balde com cuidado. A água dentro estava meio turva, com um tom levemente esverdeado. Cheirou. O mesmo cheiro metálico que tinha sentido nas roupas de Sofia no hospital. Pegou um pote vazio na cozinha de Dona Lúcia, transferiu parte da água e fechou bem. "Vou levar isso para análise. E, Dona Lúcia, por favor, não use mais água da chuva para nada. Não deixa ninguém encostar nessa água. E quando chover, mantenha as janelas fechadas." Quando estava saindo, Dona Lúcia segurou o braço dele. "Doutor, a Sofia vai ficar bem, não vai? Eu não tenho ninguém além dela. A mãe da menina, minha filha Ana, morreu no parto. Hemorragia. O pai desapareceu antes mesmo da menina nascer. Eu criei a Sofia desde bebê. Dei mamadeira, troquei fralda, ensinei a andar. Levei para a escola no primeiro dia. Ela é tudo para mim. É minha razão de acordar todo dia." A voz da mulher quebrou. "Eu fiz aquela pulseira quando ela nasceu, doutor. Bordei o nome dela com as minhas próprias mãos. Coloquei o papelzinho dentro porque sempre tive medo de perder ela. E agora parece que eu não consegui proteger ela de jeito nenhum." João Henrique olhou para aquela mulher simples que tinha bordado uma pulseira azul com o nome da neta,
que acordava todo dia para fazer mingau e garantir que a menina ia para a escola de uniforme limpo, que tinha dado tudo o que podia dar, mesmo sem ter quase nada. Viu nas mãos dela as marcas de uma vida de trabalho, calos, cicatrizes, unhas gastas, mãos que tinham costurado, lavado, cozinhado, cuidado. Ela vai ficar bem, Dona Lúcia. E a senhora protegeu ela sim. Aquela pulseira que a senhora fez, ela está me ajudando a descobrir o que aconteceu. O endereço que a senhora costurou ali dentro é uma prova importante. A senhora não falhou. A senhora nunca falhou. Dona Lúcia abraçou ele e chorou. Eu vou cuidar disso, eu prometo. Era a terceira promessa que fazia, e ele pretendia cumprir. De volta ao carro, João Henrique não foi direto para casa. Foi até a delegacia de polícia de Santa Aurora e pediu para falar com o delegado. Mas antes, fez uma ligação importante. Ligou para o número da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, a FEAM, órgão responsável pela fiscalização ambiental. Depois de ser transferido 3 vezes, conseguiu falar com uma técnica chamada Patrícia. Boa tarde, meu nome é Dr. João Henrique. Sou médico em Santa Aurora. Estou ligando para reportar uma possível contaminação ambiental por indústria química. Tenho uma criança internada com queimaduras por exposição a fósforo branco e organofosforados. Houve uma pausa do outro lado. Doutor, o senhor tem laudo técnico oficial? Tenho laudo de laboratório particular. Particular não serve para procedimento oficial. O senhor precisaria solicitar análise através da Vigilância Sanitária Municipal, que vai acionar a Regional de Saúde, que vai nos acionar para fazer vistoria. Esse processo leva entre 30 a 60 dias. Mas eu tenho uma criança internada agora, e pode ter outras sendo expostas. Doutor, eu entendo a urgência, mas temos protocolo. Não posso mandar uma equipe de fiscalização baseado em relato de um particular. Preciso de notificação oficial através dos canais corretos. E se eu conseguir a notificação da Vigilância Sanitária? Aí sim, a gente avalia e agenda a vistoria, conforme disponibilidade da equipe. Mas mesmo assim, estamos com demanda represada. Pode levar de 2 a 3 semanas. João Henrique desligou frustrado. Ligou então para a Vigilância Sanitária Municipal. Foi atendido por uma funcionária que disse que o fiscal responsável estava de férias e só voltava semana que vem. Ela poderia deixar recado, mas não tinha previsão de quando seria atendido. Ligou para o IBAMA. Depois de meia hora tentando, descobriu que Santa Aurora não tinha escritório local e que teria que abrir protocolo online para solicitar fiscalização. Prazo: indeterminado. Todos os caminhos oficiais eram longos, burocráticos, lentos. E enquanto os protocolos andavam, Sofia corria perigo. Outras crianças corriam perigo. O delegado Antônio Carlos era um homem de meia idade com bigode grisalho e cara de quem tinha visto demais e acreditava em pouco. Recebeu João Henrique com cordialidade, mas também com ceticismo. Doutor, com todo respeito, intoxicação química não é caso de Polícia Civil. É caso de vigilância sanitária. FEAM, Ministério Público, essas coisas. Delegado, uma criança foi envenenada. Isso não é crime? É, se alguém tiver dado veneno para ela de propósito. Mas pelo que você me contou, a menina foi exposta a uma substância do ambiente. Pode ser acidente, pode ser vazamento. Não quer dizer que seja crime doloso. E se não for acidente? E se for negligência criminosa? E se for despejo ilegal intencional? O delegado suspirou. Doutor João, eu sei que o senhor se importa, mas a Andrade Química é uma empresa legalizada, com todos os alvarás em dia. Tem licença ambiental. Foi fiscalizada pela FEAM ano passado. Está tudo certinho no papel. Eu não posso sair investigando uma empresa só porque uma criança teve uma queimadura e o senhor acha que veio da fábrica. Mas, sem provas concretas, sem flagrante, sem denúncia formal de órgão competente,
não tem investigação policial. E prova concreta não é suposição de médico, é laudo técnico oficial, perícia judicial, flagrante de despejo. Traz essas coisas e a gente conversa de novo. João Henrique saiu da delegacia, sentindo o peso da impotência. Tinha prova, tinha vítima, tinha nexo causal, mas o sistema era lento, pesado, burocrático. E enquanto o sistema andava devagar, Sofia estava em uma cama de hospital e outras crianças podiam ser expostas. Estava ficando claro que ninguém ia ajudar no tempo necessário. O hospital não queria problemas. A polícia não podia investigar sem provas oficiais. Os órgãos ambientais estavam presos em burocracia e a prefeitura estava interessada em proteger a empresa. Ele estava sozinho, mas ele tinha feito uma promessa. E promessas não eram negociáveis. Decidiu fazer o único que podia: entregar o laudo para alguém que pudesse usar. Foi até o Ministério Público, pediu para falar com o promotor de justiça. Foi atendido por um promotor jovem chamado Dr. Rafael Mendes, que ouviu tudo com atenção crescente. Doutor João, se o que o senhor está dizendo é verdade, isso é gravíssimo. É crime ambiental, lesão corporal culposa ou dolosa, perigo para a saúde pública. Mas eu vou precisar de mais do que isso. Vou precisar de perícia oficial, de investigação técnica, de comprovação de nexo causal direto. O senhor entende que não posso simplesmente acusar uma empresa com base em um laudo particular e um balde de água da chuva? Quanto tempo isso vai levar? Para montar um inquérito civil, coletar provas, fazer perícia? Meses. 6 meses. Talvez 1 ano. E enquanto isso, a fábrica continua despejando? Doutor, eu entendo a urgência, mas a lei tem procedimentos. Não posso pular etapas. Posso pedir liminar para interditar a empresa, mas preciso de base técnica sólida. Com o que o senhor me trouxe, nenhum juiz vai conceder. Me traz perícia oficial de órgão competente. Me traz mais vítimas comprovadas. Me traz alguma evidência de que a empresa sabia do problema. E aí sim, eu consigo agir mais rápido. João Henrique estava ficando desesperado. Ele tinha prova, tinha vítima, tinha nexo causal. Mas o sistema exigia mais. Sempre mais. Mais tempo, mais burocracia, mais papel. E se aparecerem mais vítimas? Rafael olhou para ele com seriedade. Se aparecerem mais casos com o mesmo padrão, aí sim temos um surto caracterizado. Aí eu consigo pedir ação emergencial. Mas torço para que não chegue a esse ponto. João Henrique saiu do Ministério Público com uma certeza. Ele precisava de mais provas. E precisava rápido. Naquela noite, João Henrique voltou ao hospital para ver Sofia. A menina estava melhor. Já conseguia sentar sem tanta dor. Dona Lúcia tinha trazido as bonecas favoritas da neta, que agora estavam enfileiradas na cabeceira da cama. Sofia brincava quieta quando ele entrou, fazendo as bonecas conversarem entre si. Oi, doutor. Olha, a vovó trouxe a Isabela e a Clarinha. Ela mostrou 2 bonecas gastas pelo tempo, mas bem cuidadas. João Henrique sorriu e sentou-se ao lado da cama. Bonitas. Você gosta de brincar de boneca? Gosto. Mas eu não posso brincar muito porque as costas doem quando eu me mexo. A Isabela tá cuidando da Clarinha porque ela tá doente também. A Clarinha tá doente de quê? De chuva ruim. Igual eu. João Henrique sentiu um nó na garganta. Aquela criança estava processando o trauma através da brincadeira. Sofia, você lembra quando começou a sentir a pele arder? Foi só naquela noite ou já tinha acontecido antes? Sofia pensou, fazendo biquinho. Já tinha acontecido antes, faz uns dias. Quando chovia e eu ia brincar no quintal, depois a pele ficava toda vermelha e coçava. A vovó passava pomada. Mas quinta-feira foi muito pior. Doeu muito, doutor. Muito mesmo. Você é muito corajosa, sabia? Sofia deu um sorriso pequeno. O doutor também é corajoso. A vovó disse que o senhor está lutando para descobrir o que me machucou. Estou sim. E eu vou descobrir. Pode confiar em mim?
Sofia olhou para ele com aqueles olhos enormes e sérios. Eu confio. O Senhor promete que não vai deixar a chuva ruim voltar. Eu prometo. A menina sorriu e voltou a brincar com as bonecas. João Henrique ficou ali, observando. Por um momento, pensou na própria filha, que tinha essa idade quando ele ainda participava da vida dela. Antes dos plantões dobrarem, antes do casamento desmoronar, antes de ele virar só um homem cansado que dormia no hospital. Quando ia sair, Sofia o chamou. Doutor? Sim? O senhor vai voltar amanhã? Vou. Por quê? Porque eu gosto quando o senhor vem. Eu me sinto mais segura. João Henrique teve que sair rápido do quarto porque sentiu os olhos arderem. No corredor, encostou na parede e respirou fundo. Aquela menina confiava nele. Confiava completamente. E ele não podia falhar. Foi quando seu celular tocou. Era Helena, a ex-esposa. João, a Mariana me ligou. Disse que você está envolvido em uma confusão com a Andrade Química, que pode perder o emprego. Helena, não é confusão. É uma investigação séria. João, eu sei que você quer ajudar, mas você precisa pensar em você também. Você precisa da pensão da menina. E se te demitirem? Tem uma criança internada, Helena. Uma criança de 7 anos com queimaduras químicas porque uma empresa está despejando veneno no ar. E você acha que vai consertar isso sozinho? João, você não é super-herói. Você é um médico cansado que já passou dos 40 e que precisa cuidar da própria vida. Eu fiz uma promessa. Uma promessa? Para quem? Para a menina. Para a Sofia. Helena suspirou, aquele suspiro que João Henrique conhecia bem, o suspiro da desistência. Você sempre faz isso. Sempre se envolve demais. E no fim, quem se machuca é você. E quem fica sozinho é você. Boa sorte, João. Você vai precisar. Ela desligou. João Henrique ficou olhando para o celular. Helena tinha razão em partes. Ele sempre se envolvia demais. Sempre levava o trabalho para casa. Sempre perdia noites de sono com pacientes que não conseguia salvar. E tinha pagado o preço. Um casamento destruído, uma filha distante, uma vida pessoal inexistente. Mas Sofia era diferente. Não era só mais um paciente. Era uma criança que tinha confiado nele, que tinha perguntado se ele prometia. E ele tinha prometido. E agora não tinha mais volta. Os dias seguintes foram frustrantes. João Henrique tentou conseguir a notificação oficial da vigilância sanitária, mas o fiscal voltou de férias e disse que precisava avaliar o caso antes de emitir qualquer documento. Disse que ia fazer uma visita técnica preliminar dali a 10 dias. 10 dias. Tentou acionar a FEM de novo, mas foi informado que sem a notificação municipal não podiam abrir processo. Tentou o IBAMA, que respondeu por e-mail dizendo que a solicitação estava em análise. Enquanto isso, Sofia melhorava lentamente. As queimaduras estavam cicatrizando, mas as marcas ficariam. E pior, ela tinha desenvolvido medo de chuva, medo de janelas abertas, medo do próprio quarto. Foi no domingo, 5 dias após a internação de Sofia, que aconteceu a coisa que mudou tudo. Na madrugada, o hospital recebeu mais 4 crianças com os mesmos sintomas: queimaduras químicas, exposição à chuva, cheiro metálico, mesmo padrão de lesões. Todas moravam no bairro Ponte Nova ou adjacências. Todas do lado de baixo da cidade, na direção do vento que vinha da fábrica. João Henrique estava de plantão e foi ele quem atendeu. A primeira criança foi um menino de 5 anos, chamado Gabriel. A mãe, uma mulher jovem chamada Patrícia, que trabalhava como faxineira, chegou desesperada. Doutor, meu filho acordou gritando. Olha as costas dele. Olha o que aconteceu. O mesmo padrão. As mesmas lesões. O mesmo cheiro metálico. Depois, chegou uma menina de 9 anos. Depois, um bebê de 1 ano. Depois, outra criança. Todas com o mesmo quadro.
João Henrique mal tinha tempo de atender uma quando chegava outra. A emergência virou um caos controlado. Enfermeiras correndo, pais chorando, crianças gemendo de dor. E foi ali, atendendo a quarta criança, que João Henrique viu a repórter. Marina Costa era jornalista do pequeno jornal de Santa Aurora. Tinha 28 anos e fama de ser insistente e incômoda. Ela estava no hospital visitando o pai internado, quando viu a movimentação estranha. Aproximou-se de João Henrique no corredor, enquanto ele lavava, as mãos entre um atendimento e outro. Doutor, o que está acontecendo? 5 crianças com queimaduras na mesma madrugada? Isso é surto? João Henrique olhou para ela. Pensou em todas as vezes que tinha seguido o protocolo, obedecido ordens, ficado quieto. Pensou nos órgãos ambientais presos em burocracia, na polícia pedindo provas oficiais, no Ministério Público pedindo mais tempo. Pensou em Sofia, perguntando se a chuva ruim ia voltar. Pensou na promessa que tinha feito. Vem comigo, eu vou te mostrar uma coisa, mas você tem que prometer que vai publicar a verdade. Não importa a pressão que colocarem em você. Eu prometo. Levou Marina até o quarto de Sofia, pediu permissão para Dona Lúcia e, com cuidado, mostrou as costas da menina para a jornalista. Marina ficou branca. Então João Henrique entregou para ela cópia do laudo laboratorial e explicou tudo. A exposição progressiva, a chuva com cheiro metálico, a composição química dos resíduos, a localização geográfica das casas, a direção do vento, a Andrade Química. Mostrou o papel que estava dentro da pulseira de Sofia. Explicou como tinha usado aquele endereço para mapear o padrão de exposição. Você está me dando essa informação oficialmente? Para publicação? Estou. E estou pedindo que você publique, porque as vias oficiais não estão funcionando. Os órgãos ambientais estão engessados em burocracia e mais crianças estão sendo expostas. Alguém precisa saber a verdade. E se o sistema não vai contar, então a imprensa vai ter que contar. Marina olhou para o laudo, depois para Sofia, depois para as outras crianças sendo atendidas, depois de volta para João Henrique. O senhor sabe que vai ter problema, não sabe? A Andrade Química tem dinheiro, tem advogado, tem influência política. O prefeito é amigo pessoal do dono. O jornal pode sofrer pressão. E o senhor? O senhor pode ser demitido, pode ser processado. Eu sei, mas eu fiz uma promessa para essa menina. E eu prefiro ser demitido dizendo a verdade do que manter meu emprego, sendo cúmplice de um crime. Marina olhou para ele por um longo momento. Depois assentiu. Vou publicar. E vou fazer barulho. Pode deixar comigo. A matéria saiu na manhã de segunda-feira, ocupando metade da primeira página do Jornal de Santa Aurora. Médico denuncia. Chuva tóxica atinge crianças em Santa Aurora. 5 casos em uma semana. Empresa Andrade Química é suspeita. Tinha foto de Sofia, com autorização de Dona Lúcia e rosto parcialmente coberto. Tinha o laudo laboratorial, tinha depoimento de João Henrique e das outras famílias afetadas. Tinha mapa mostrando a localização das casas e a direção do vento. Tinha a história da pulseira azul e do endereço escondido que tinha ajudado a estabelecer o padrão geográfico. Tinha tudo. E o inferno começou. Às 10 da manhã, João Henrique foi chamado ao gabinete do diretor Euclides. Lá dentro, além do diretor, estava o secretário de saúde, um advogado que representava o hospital e, para surpresa de João Henrique, um assessor jurídico da Andrade Química. Doutor João Henrique, começou Euclides com voz dura. O senhor será afastado temporariamente de suas funções, enquanto responde a processo administrativo por quebra de sigilo médico, violação de protocolo hospitalar, difamação contra a empresa parceira da cidade e conduta inadequada. O senhor tem 10 minutos para recolher seus pertences e se retirar do hospital.
Não poderá mais ter contato com pacientes até o fim da investigação interna. João Henrique não se mexeu. Eu não vou sair. Como assim não vai sair? O senhor está suspenso. Eu tenho pacientes internados, sob minha responsabilidade direta. A Sofia e outras 4 crianças precisam de acompanhamento médico contínuo. Eu não vou abandonar elas. Outro médico assumirá os casos. Não. Eu assumi a responsabilidade. Eu fiz uma promessa para aquelas crianças. E eu não vou embora. O advogado da Andrade Química adiantou-se. Era um homem alto, de terno caro, com voz fria e calculada. Dr. João Henrique, além do processo administrativo interno, a Andrade Química está movendo ação judicial contra o senhor por difamação, calúnia, danos morais e danos materiais. O senhor fez acusações gravíssimas contra uma empresa idônea, sem provas conclusivas, causando danos à reputação e aos negócios. Estamos falando de uma indenização na casa dos R$ 500 mil. Sugiro que o senhor coopere e se retrate publicamente antes que a situação piore. Eu não vou me retratar porque eu não menti. Eu tenho provas, tenho laudos, tenho vítimas. Laudos particulares não têm validade, e correlação não é causalidade. O senhor não pode provar que essas queimaduras vieram da fábrica. Então explica como 5 crianças, todas morando na mesma região, na direção do vento da fábrica, desenvolveram queimaduras químicas pelo mesmo composto que vocês fabricam, no mesmo período? Coincidência? Ou contaminação de outra fonte? Há várias fazendas na região que usam agrotóxicos. Pode ter vindo de lá. João Henrique ia responder quando a porta se abriu bruscamente. Dona Lúcia entrou, seguida de Patrícia, mãe do Gabriel, e mais 2 mães das crianças internadas. Atrás delas, um grupo de vizinhos, amigos, gente do bairro Ponte Nova. E Marina, a jornalista, com câmera na mão. Dona Lúcia falou com voz firme, mais forte do que João Henrique jamais tinha ouvido. Se o doutor João sair, as crianças saem também. A gente não aceita outro médico. Foi ele que cuidou dos nossos filhos. Foi ele que investigou quando ninguém quis investigar. Foi ele que teve coragem de falar a verdade quando todo mundo mandou ele ficar quieto. E se vocês tirarem ele daqui, a gente vai para a porta do hospital e não sai até ele voltar. E a imprensa vai saber por quê. Patrícia, a mãe de Gabriel, acrescentou: meu filho está vivo porque esse médico soube o que fazer. Ele reconheceu o padrão. Ele sabia o tratamento. Outro médico podia não saber. Vocês querem arriscar a vida das nossas crianças para proteger uma empresa? O secretário ficou vermelho de raiva, mas o advogado do hospital, vendo as câmeras e sentindo o clima, percebeu que a situação podia explodir na imprensa de forma muito pior. Sussurrou algo para Euclides, que engoliu seco. O afastamento fica suspenso temporariamente, aguardando conclusão da investigação interna. Dr. João Henrique pode continuar atendendo seus pacientes. Por hora. João Henrique assentiu. Dona Lúcia segurou o braço dele no corredor, depois que saíram. Obrigada, doutor. Obrigada por não desistir da Sofia. Por não desistir de nenhuma das crianças. Ele olhou para aquela mulher e sentiu os olhos arderem. Eu fiz uma promessa, Dona Lúcia, e eu não faço promessa que não posso cumprir. Mas a guerra estava só começando. Naquela mesma tarde, a Andrade Química divulgou nota oficial em todos os jornais da região, negando qualquer despejo ilegal, afirmando que todos os procedimentos ambientais eram seguidos rigorosamente conforme fiscalização da FEAM do ano anterior e que o laudo apresentado pelo médico não tinha validade jurídica. A empresa anunciou que iria processar João Henrique por difamação e o jornal por matéria caluniosa e irresponsável. O valor da ação, R$ 1,5 milhão somando os 2 réus. O prefeito deu entrevista na rádio local, dizendo que alguns indivíduos irresponsáveis
estavam criando pânico na cidade, sem provas concretas, prejudicando nossa maior empregadora e afugentando investimentos. A notícia correu Santa Aurora. Em uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Houve divisão imediata. De um lado, as famílias afetadas e os moradores do bairro Ponte Nova, que viviam com o cheiro químico no ar e acreditavam em João Henrique. Do outro, comerciantes, funcionários da fábrica, pessoas que dependiam economicamente da Andrade Química e temiam que o escândalo fechasse a empresa e acabasse com os empregos. João Henrique estava em casa, tentando processar tudo, quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Atendeu com cuidado. Doutor João Henrique, meu nome é Tomé Silveira. Eu trabalhava como engenheiro químico sênior na Andrade. Eu preciso falar com o senhor, pessoalmente, mas não pode ser em lugar público. Eles se encontraram em uma lanchonete afastada na rodovia, a 10 quilômetros da cidade. Tomé era um homem na casa dos 55 anos, magro, com cara de quem não dormia há dias. As mãos tremiam enquanto segurava o copo de café. Sentou-se na frente de João Henrique e começou a falar rápido, olhando constantemente para os lados. Eu vi a matéria do jornal. Vi as fotos das crianças. Eu sabia. Eu sabia que estava acontecendo, doutor. E eu não fiz nada. Durante 3 anos, eu não fiz nada. Sabia o quê? Que a fábrica estava fazendo despejo irregular. Há 3 anos, quando a crise econômica apertou, o diretor-presidente Eike Andrade, dono da empresa, determinou que o tratamento de resíduos fosse otimizado para reduzir custos em 23%. Na prática, isso significava que parte dos resíduos químicos estava sendo despejada sem tratamento completo através de tubulações clandestinas que foram instaladas à noite, sem conhecimento dos órgãos fiscalizadores. Quando chove forte, a pressão nas tubulações aumenta e há vazamento direto para o solo e lençol freático. Os vapores tóxicos sobem com a evaporação, se condensam nas nuvens e voltam como precipitação contaminada, exatamente sobre o bairro Ponte Nova, que fica na direção do vento predominante. Eu avisei várias vezes em reuniões internas, escrevi relatórios técnicos, mas fui ignorado. Me disseram que eu estava sendo alarmista, que os níveis eram aceitáveis dentro da margem, que eu deveria trabalhar em equipe. Quando insisti, fui ameaçado. Me disseram claramente que se eu denunciasse, eu seria demitido por justa causa, processado por quebra de sigilo industrial e nunca mais conseguiria trabalhar na área. Eu tenho 3 filhos, doutor. Tenho hipoteca da casa. Tenho pai doente. Eu tive medo e fiquei quieto. João Henrique sentiu o coração disparar. Você tem prova disso? Tenho. Tenho todos os relatórios internos que escrevi. E-mails trocados com a diretoria. Plantas técnicas mostrando as tubulações clandestinas. Cálculos de volume de despejo. Tudo. Guardei tudo esses 3 anos porque, no fundo, eu sabia que um dia isso ia explodir. Eu não tive coragem de denunciar antes. Mas agora, vendo aquelas crianças na primeira página do jornal, a voz dele quebrou. Eu tenho uma neta da idade da Sofia. Quando vi a foto, imaginei minha neta ali. Imaginei ela queimada, com dor, com medo, e percebi que eu sou responsável. Eu sou tão culpado quanto o Eike Andrade, porque eu sabia e não fiz nada. Você vai testemunhar? Tomé respirou fundo, tremendo. Vou. Se o senhor me proteger, se garantir que meu depoimento vai chegar nas autoridades certas, se garantir que não vão me calar antes, eu testemunho. Eu conto tudo. Eu entrego tudo. João Henrique estendeu a mão. Você tem minha palavra. E a gente vai fazer isso do jeito certo. Vamos levar tudo para o Ministério Público agora. Hoje mesmo. Tomé apertou a mão dele e começou a chorar.
Eu devia ter feito isso 3 anos atrás. Eu devia ter denunciado na primeira reunião em que me mandaram ficar quieto. Aquelas crianças. É culpa minha também. Eu sei que é. Não. A culpa é de quem tomou as decisões criminosas, de quem escolheu lucro em vez de segurança, de quem ameaçou funcionários para esconder crimes. Mas agora você pode ajudar a consertar. Pode ajudar a impedir que outras crianças sejam envenenadas. Tomé acenou e limpou os olhos. Eu vou consertar. Não importa o preço. Eu vou consertar. Naquela mesma tarde, João Henrique e Tomé foram até o Ministério Público com uma caixa cheia de documentos. O promotor Rafael Mendes chamou 2 assistentes e começou a examinar o material. Quanto mais lia, mais sério ficava. Isso é ouro, doutor. Isso aqui comprova tudo. Despejo doloso, falsificação de relatórios para fiscalização, ameaça a funcionário, conhecimento prévio do dano ambiental. Com isso, eu consigo pedir prisão preventiva dos responsáveis e interdição imediata da fábrica. Quanto tempo? Me dá 48 horas. Vou trabalhar durante a noite. Vou preparar a denúncia, pedir autorização judicial, acionar a Polícia Federal. 72 horas no máximo a gente deflagra a operação. Tomé falou pela primeira vez. Por favor, seja rápido. Cada dia que passa, mais gente é exposta. Rafael assentiu. Pode deixar. E senhor Tomé, o senhor vai precisar de proteção. Vou providenciar escolta policial e, se necessário, inclusão em programa de proteção a testemunhas. O senhor é peça-chave nesse processo. Quando saíram do Ministério Público, João Henrique se sentiu aliviado pela primeira vez em dias. Finalmente as coisas estavam andando. Finalmente alguém com poder ia agir. Voltou ao hospital e foi direto ver Sofia. A menina estava desenhando em um caderno quando ele entrou. Desenhos de casas, árvores, sol, mas também desenhos de nuvens pretas sobre figuras humanas pequenas. Ela estava processando o trauma visualmente. Oi, doutor. Olha, desenhei o senhor. Era um desenho infantil, todo torto, mas dava para reconhecer. Um homem de jaleco branco segurando a mão de uma menina pequena. Embaixo, escrito com letra torta: Doutor João e eu. Ele me prometeu. João Henrique sentiu um nó na garganta. Ficou lindo, Sofia. Ficou perfeito. Posso te dar? Claro. Eu vou guardar ele para sempre. Vou colocar na minha mesa, no consultório. Sofia entregou o desenho com um sorriso enorme. Depois ficou séria. Doutor, a vovó disse que o senhor descobriu por que a chuva estava queimando. É verdade? É verdade. E vou fazer com que parem de colocar coisa ruim na chuva. E eu vou poder voltar para casa? Vai, em breve. E eu vou poder dormir com a janela aberta de novo, sem ter medo? João Henrique ajoelhou-se ao lado da cama para ficar na altura dos olhos dela. Vai, Sofia. Eu prometi para você, lembra? E eu sempre cumpro minhas promessas. A chuva vai voltar a ser só chuva. Vai cheirar a chuva normal. E você vai poder brincar no quintal sem medo. Sofia pulou da cama, ainda com cuidado por causa das costas, e abraçou João Henrique forte. Ele sentiu as lágrimas virem e não tentou segurar. Abraçou aquela menina de 7 anos que tinha mudado tudo, que tinha feito um médico cansado lembrar por que tinha escolhido medicina, que tinha feito ele prometer e lutar e não desistir. Obrigada, doutor. Sofia sussurrou no ouvido dele. Obrigada por me proteger. Foi quando ela se afastou um pouco, olhou para ele com aqueles olhos enormes e fez a pergunta que João Henrique nunca esqueceria. Doutor, o senhor vai ser meu pai agora? O mundo parou. João Henrique ficou sem palavras. Sentiu as pernas fraquejarem. O quê? A vovó disse que o senhor me protege igual um pai protege, que o senhor prometeu cuidar de mim. Então, o senhor vai ser meu pai agora? Meu pai de proteger? João Henrique sentiu as lágrimas escorrerem livres.
Pela segunda vez na vida adulta, ele chorava sem conseguir parar. Segurou o rostinho de Sofia entre as mãos. Sofia, eu vou proteger você sempre. Sempre. Enquanto eu tiver ar nos pulmões, enquanto meu coração bater, eu vou estar aqui para você. Talvez eu não possa ser seu pai de papel, mas eu posso ser seu pai de proteger. Eu posso ser a pessoa que você liga quando tiver medo, a pessoa que vai estar sempre do seu lado. Pode ser? Sofia sorriu enorme, com lágrimas nos olhos também. Pode. Então o senhor é meu pai de proteger. E eu sou sua filha de proteger. É. Você é minha filha de proteger. Dona Lúcia, que estava na porta e tinha ouvido tudo, começou a chorar também. Entrou no quarto e abraçou os dois. Obrigada, doutor. Obrigada por devolver a minha menina para mim, por fazer ela sentir segura de novo. Naquela noite, João Henrique foi para casa e, pela primeira vez em meses, conseguiu olhar para o espelho sem sentir vergonha. Via um homem cansado, com olheiras, com cabelos grisalhos despenteados. Mas também via um homem que tinha lutado, que tinha prometido e cumprido, que tinha encontrado um motivo de novo. Ligou para a filha, Mariana. Ela atendeu com surpresa. Pai? Oi, filha. Eu sei que a gente não tem falado muito, e eu sei que eu falhei com você em muita coisa. Mas eu queria te contar uma coisa. Queria te contar sobre uma menina chamada Sofia. E contou. Contou sobre a pulseira azul, sobre as queimaduras, sobre a promessa, sobre a luta contra a empresa, sobre o medo de perder tudo, mas a necessidade de fazer o certo. Mariana ouviu em silêncio. No fim, ela disse: Pai, eu tô orgulhosa de você. Sério. Você lembra quando eu era pequena e você me falava que tinha virado médico para ajudar pessoas? Eu achei que você tinha esquecido disso. Mas você não esqueceu. Você só estava cansado. E agora você lembrou. João Henrique chorou de novo. Dessa vez, de alívio. Obrigado, filha. Obrigado por entender. Quando acabar isso tudo, você pode me apresentar a Sofia? Eu queria conhecer a menina que fez meu pai voltar a ser meu herói. Pode. Eu vou adorar. Mas a história ainda não tinha terminado completamente. Na quinta-feira, 2 dias depois do encontro no Ministério Público, quando parecia que finalmente as coisas iam se resolver, aconteceu o evento que transformou tudo. Tinha chovido forte durante toda a quarta-feira à noite. Um temporal violento, com raios e trovões, que alagou ruas e derrubou árvores. E pela manhã de quinta-feira, o estrago estava evidente. O temporal tinha sido tão forte que tinha rompido várias tubulações antigas da cidade, incluindo parte da rede clandestina da Andrade Química. E agora, às 10 da manhã, com o sol brilhando depois da tempestade, o vazamento era impossível de esconder. Uma enxurrada marrom, espessa, fedorenta, descia o morro em direção ao rio. A água estava visivelmente contaminada, soltando vapor tóxico que fazia as pessoas vomitarem. Tinha espuma química, tinha resíduo sólido, tinha tudo que João Henrique e Tomé tinham falado. E o mais importante, estava sendo filmada ao vivo. Marina Costa, a jornalista, estava no local fazendo matéria sobre os estragos do temporal quando viu o vazamento. Ligou a câmera imediatamente e começou a transmitir ao vivo pela página do jornal. Em minutos, centenas de pessoas estavam assistindo. Em 1 hora, milhares. A transmissão foi compartilhada nas redes sociais, pegada por jornais maiores, até que emissoras de TV estaduais chegaram com helicópteros para filmar do alto. As imagens correram o Brasil inteiro. Uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Uma enxurrada de despejo químico descendo o morro. Crianças internadas com queimaduras. Um médico lutando sozinho. Um engenheiro que denunciou. Uma empresa poderosa tentando esconder crimes. Não tinha como negar. Não tinha como falsificar laudo. Não tinha como fazer relações públicas.
Estava ali, ao vivo, na televisão, na internet, para o Brasil inteiro ver. O diretor-presidente Eike Andrade foi preso na mesma tarde pela Polícia Federal, acusado de crime ambiental qualificado, falsificação de documento público, lesão corporal culposa contra crianças, perigo para a saúde pública e formação de organização criminosa. A fábrica foi interditada imediatamente com barreiras físicas e policiais impedindo entrada. A FEAM, que agora não podia mais se esconder atrás de burocracia, enviou equipe de emergência que confirmou contaminação grave do solo, do lençol freático e do ar. O IBAMA aplicou a maior multa da história ambiental da região, 23 milhões de reais. Os funcionários foram dispensados com garantia de seguro-desemprego e promessa de realocação em outras empresas que o governo estadual traria para a cidade. E Santa Aurora, finalmente, começou a respirar ar limpo de novo. Mas o mais importante aconteceu 3 dias depois, quando Sofia recebeu alta. Levou mais 2 semanas para a situação se normalizar um pouco. As tubulações clandestinas foram todas identificadas, lacradas e destruídas. O solo contaminado começou a ser tratado com tecnologia especial trazida de São Paulo. As crianças afetadas passaram por acompanhamento médico rigoroso e foram encaminhadas para acompanhamento psicológico gratuito fornecido pelo Estado. Todas elas se recuperaram fisicamente, mas o trauma emocional ia levar tempo. Sofia teve alta no início de novembro, com as queimaduras cicatrizadas, mas ainda sensíveis. Ia precisar de acompanhamento dermatológico por pelo menos 1 ano. Mas o prognóstico era bom. As marcas iam clarear com o tempo. No dia da alta, Dona Lúcia levou Sofia para casa pela manhã. À tarde, João Henrique passou lá para fazer a primeira visita domiciliar. Quando chegou, Sofia estava no quintal, olhando para o céu com cara de preocupação. Estava nublado. Sofia, tudo bem? Ela olhou para ele com aqueles olhos enormes. Doutor, pai de proteger. Vai chover. Eu tô com medo. João Henrique ajoelhou-se ao lado dela. Vem aqui, vamos fazer um teste juntos. Esperaram. E quando começou a chuviscar, João Henrique segurou a mão dela. Cheira. Cheira o ar. Sofia cheirou, com cuidado, com medo. E então, lentamente, o rosto dela se abriu em um sorriso enorme. Cheira de chuva. Cheira de chuva de verdade. E então, ela fez algo que ninguém esperava. Abriu os braços e correu para o meio do quintal, deixando a chuva molhar o rosto, os cabelos, a roupa. Girou, pulou, riu alto. Dona Lúcia começou a chorar de alegria. João Henrique também. A chuva voltou a ser chuva, Sofia gritou. O pai de proteger conseguiu mesmo. Mais tarde, já com a chuva passada e todos secos, Dona Lúcia serviu café e bolo de fubá. Sofia sentou no colo de João Henrique, algo que ela tinha começado a fazer no hospital e que continuou depois. Para ela, ele era o pai de proteger, a pessoa que ia estar sempre lá. Sofia, eu trouxe uma coisa para você. João Henrique tirou do bolso a pulseira azul de crochê. Tinha lavado com cuidado, tinha guardado aquele papelzinho com o endereço e agora devolvia para a dona. Sua vovó fez isso com muito amor, e essa pulseira me ajudou a te proteger. Sem ela, sem o endereço que estava escondido aqui dentro, eu não ia conseguir provar nada. Sua vovó é uma heroína também, sabia? Dona Lúcia enxugou os olhos. Eu só quis proteger minha menina, do jeito que eu podia. E protegeu. Essa pulseira salvou a Sofia, e salvou outras crianças também. Sofia colocou a pulseira de volta, com cuidado. Depois, abraçou a avó. Vovó é heroína, e o pai de proteger também é herói. Não, Sofia, João Henrique disse baixinho. Não fui eu que salvei vocês. Foi você que me salvou. Dona Lúcia olhou para ele sem entender. Como assim, doutor? Eu estava pronto para desistir, Dona Lúcia. Estava cansado,
vazio, sem motivo para acordar de manhã. Achava que não fazia mais diferença, que nada que eu fizesse ia mudar alguma coisa. Mas a Sofia me fez lembrar por que eu virei médico. Me fez lembrar que às vezes uma pessoa pode fazer diferença sim, que às vezes prometer e lutar vale a pena, que vale a pena se importar. Ela me salvou tanto quanto eu tentei salvar ela. Sofia não entendeu exatamente todo o significado, mas entendeu o sentimento. Apertou mais forte o abraço. Então a gente se salvou um ao outro? É, acho que sim. E era verdade. Porque aquela menina de 7 anos, com uma pulseira azul bordada pela avó, tinha devolvido para um médico de 46 anos a coisa mais importante que existe: propósito. Nos meses seguintes, muita coisa mudou em Santa Aurora. Ike Andrade foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado. O prefeito não se reelegeu, derrotado por um candidato que prometeu fiscalização rigorosa de empresas. O promotor Rafael ganhou prêmio estadual por atuação em defesa do meio ambiente e saúde pública. A jornalista Marina foi contratada por um jornal maior e ganhou reconhecimento nacional. O ex-diretor Euclides se aposentou antecipadamente e Tomé Silveira, o engenheiro arrependido, conseguiu emprego em uma consultoria ambiental, onde agora ajuda empresas a fazerem as coisas do jeito certo. A Andrade Química foi lacrada permanentemente. O terreno foi comprado pelo governo estadual e virou um parque ecológico. Mas outras empresas limpas chegaram em Santa Aurora, trazendo empregos sem veneno. A cidade aprendeu que desenvolvimento não precisa custar a saúde das crianças. E João Henrique Tavares da Silva? Ele continuou no hospital municipal, mas agora como diretor. Usou a repercussão do caso para conseguir verbas, equipamentos novos, contratação de mais médicos. O hospital deixou de ser aquele lugar onde faltava tudo, e ele deixou de ser aquele médico cansado que queria desistir. Sofia virou uma espécie de mascote do hospital. Ia lá toda semana para acompanhamento e sempre levava desenhos para o pai de proteger. João Henrique pendurou todos na parede do consultório dele. A filha Mariana começou a visitar o pai mais vezes, e as duas meninas, uma de 7, outra de 17, se tornaram amigas improváveis. Mariana ensinou Sofia a jogar videogame. Sofia ensinou Mariana a fazer pulseiras de crochê com Dona Lúcia. E toda vez que chovia em Santa Aurora, Sofia ia para o quintal, abria os braços e deixava a chuva molhar ela. Porque agora a chuva cheirava a chuva de novo. Cheirava a segurança. Cheirava a promessa cumprida. 2 anos depois, em uma tarde de outubro, João Henrique estava no consultório dele quando recebeu uma visita. Era Sofia, agora com 9 anos, mais alta, mais esperta, mas ainda com aqueles olhos enormes que confiavam nele. Oi, pai de proteger! Oi, filha de proteger! O que te traz aqui hoje? Não é dia de consulta. Eu sei, mas eu queria te dar uma coisa. Ela entregou para ele um embrulho. Dentro, uma pulseira de crochê. Azul, com o nome dele bordado, João Henrique. Eu aprendi a fazer com a vovó. Fiz para você, para o senhor lembrar que assim como o senhor me protege, eu protejo o senhor também. Com oração, com amor, com desenho, do jeito que eu posso. João Henrique colocou a pulseira no pulso. Ficou apertada, feita para braço de criança, mas ele não ligou. Usaria mesmo assim. Obrigado, Sofia. Eu vou guardar para sempre. Vou usar todo dia. Promete? Prometo. Sofia sorriu e abraçou ele. João Henrique fechou os olhos, sentindo aquele abraço que tinha mudado tudo. Um abraço que tinha transformado um médico cansado em um pai de proteger. Um abraço que tinha provado que às vezes as pessoas mais quebradas conseguem se consertar quando encontram alguém para proteger. E que às vezes, quando você protege alguém com todo o coração, você descobre que estava protegendo a si mesmo também.
Naquela noite, em casa, João Henrique olhou para a pulseira azul no pulso. Pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela madrugada em que uma menina de 7 anos chegou queimada no hospital, segurando uma pulseira azul igual. Pensou nas promessas que tinha feito, nas lutas que tinha travado, nas vezes que quase desistiu, e em como uma criança confiante, uma avó amorosa, uma pulseira de crochê e um papelzinho escondido tinham mudado sua vida para sempre. E sorriu, porque finalmente, depois de anos, ele voltou a sentir que valia a pena, que acordar de manhã tinha sentido, que ser médico não era só sobre receitas e plantões, era sobre promessas, era sobre olhar para alguém assustado e dizer: eu tô aqui, eu não vou deixar acontecer nada com você. Todo mundo em Santa Aurora contava a história de como o Dr. João Henrique salvou Sofia e as outras crianças naquela semana de outubro. Como ele lutou contra uma empresa poderosa, contra o sistema inteiro, e ganhou. Mas se você perguntasse para o próprio João Henrique Tavares da Silva, médico de 48 anos, diretor do Hospital Municipal de Santa Aurora, ele diria algo diferente. Ele diria que não foi ele que salvou Sofia naquela madrugada de outubro, que foi Sofia quem o salvou. Salvou ele do cansaço, da desistência, do vazio que consumia ele. Salvou ele lembrando que ser médico, ser humano, é sobre promessas. É sobre lutar mesmo quando todo mundo manda parar. É sobre ter coragem de fazer o certo, mesmo quando o certo é difícil, assustador, perigoso. É sobre uma pulseira azul de crochê com um nome bordado e um segredo escondido, que um homem cansado segurou na mão enquanto chorava no corredor do hospital, e que o fez lembrar que, às vezes, quando você protege alguém de verdade, você acaba se protegendo também. Todo mundo diz que o Dr. João Henrique salvou Sofia naquela madrugada. Mas se você perguntar para ele, a resposta é outra. Foi Sofia que salvou ele. E no final, talvez eles tenham salvado um ao outro, como toda verdadeira promessa de proteção faz. Porque quando você promete cuidar de alguém com todo o seu coração, você descobre que está cuidando de si mesmo também. E essa é a história mais bonita de todas. A de dois corações partidos que se consertaram juntos, protegidos por uma pulseira azul de crochê e uma promessa que nunca foi quebrada. Uma promessa que transformou um médico cansado em um pai de proteger e uma menina assustada em uma filha de proteger. E que provou que, às vezes, em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, um gesto de amor bordado com linha e agulha pode mudar tudo. Porque, no fim, não são as grandes coisas que salvam as pessoas. São as pequenas. Uma pulseira azul, um nome bordado, um papelzinho escondido com um endereço, uma promessa sussurrada à beira de uma cama de hospital, um abraço molhado de chuva limpa e, acima de tudo, a coragem de dizer: eu não vou desistir de você, mesmo quando o mundo inteiro manda desistir.